Mais um podcast estamos iniciando aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos a professora de dança Adriana Regis Bortolom. E acompanha ela aqui no estúdio o João Vinícius e também o Samuel. Depois a gente comenta mais, né, o Samuel que faz todo o trabalho de divulgação, né, do trabalho que é desenvolvido pela professora de dança Adriana. Adriana, eu queria iniciar te perguntando se dançar é igual falar. É fácil? Dançar e falar também? Não é fácil. A dança é uma expressão, né? E antes da criança começar a falar, ela começa a dançar. Você pode ver um bebezinho. O bebezinho, ele ainda não começou a falar. Ele ainda não diz nem papai nem mamãe, mas se ele escuta uma música, ele começa a se movimentar. Sim. Eu trabalho com crianças numa creche e é a coisa mais linda de ver. Você coloca um som e eles começam a se movimentar. Então, a dança é uma linguagem corporal tão importante quanto a fala, mas não é fácil. Ela precisa ser aprimorada, Sim. né? E como surgiu a dança em sua vida? Olha, é até uma emoção para mim mexer nesse baú da minha vida de lembranças, né? Mas a dança surgiu para mim desde que eu me conheço por gente. Olha só. Desde criança, as minhas brincadeiras eram de dançar. E eu já tentei lembrar quem foi a minha fonte de inspiração. Porque o meu pai é músico, né? E o meu pai, ele tocava violão dentro de casa todos os dias. À noite ele pegava o violão dele e cantava e tocava. E eu cresci ouvindo, né? Ele, o meu avô, os meus tios, né? Sempre com muita música. E eu dançava, né? Eu dançava, me movimentava. Aí acredito que com 7, 8 anos eu ganhei um radinho do meu pai com umas fitas, né? E aí ele me ensinou a gravar. Então, Adri, as músicas que você gostar, tu aperta aqui, daí tu grava, né, as músicas. E eu fui gravando músicas e dançando. E eu pensava assim, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Mas eu nunca tinha participado de uma aula de dança, de uma escola de dança, né? Então, o meu irmãozinho nasceu, ele chorava, eu começava a dançar na frente dele, ele parava de chorar. E com 13 anos, eu tive, enfim, o primeiro contato com a dança de verdade mesmo, né? Não só na minha casa, quando eu comecei a participar da Fanfarra Municipal de Itaió. Olha só. Na década de 90. Então, durante toda a década de 90, eu dancei na Fanfarra Municipal. Eu fui baliza, logo depois fui coreógrafa. E ali eu comecei a dançar, sem técnica, sem ter aprendido nada com ninguém, só com a minha vontade mesmo e com o desejo que eu tinha desde criança de ser uma professora de dança. Sim. E aí foi muitos anos até se tornar professora? Deixa eu me lembrar. Com 15 anos, eu já era professora de dança na Fanfarra. Olha só. Na época, o seu Gessi da Labrida, ele era o coordenador tanto da Casa da Cultura de Itaió, como da Fanfarra Municipal. Ele já me colocou como bolsista e ele já foi me incentivando. Ele viu em mim que havia algo promissor nessa área, né? Acredito eu, Sim. né? E ali a gente já tinha um grupo muito grande de jovens e adolescentes. E a gente viajava pelo sul do Brasil inteiro nos concursos de bandas e fanfarras, né? Nossa. Então, eu fui campeã estadual, fui campeã sul-brasileira. Teve um concurso que nós conseguimos a nota máxima em todos os quesitos que foram ali julgados, né? Tanto o corpo coreográfico, como baliza, como a corporação da fanfarra, nós tínhamos instrumentos de sopro, né? Sim. Então era muito gostoso dançar aquelas músicas, né? Até hoje, se você falar com alguém daquela geração, eles lembram as músicas, lembram os passos. Foi uma época muito boa. E a fanfarra é o caminho para iniciar na dança? Para mim foi, né? Uhum. Para mim foi. Então, assim, depois dessa época da fanfarra,
eu comecei a estudar balé em Rio do Sul, na Fundação Cultural de Rio do Sul. Sim. Porque o que eu fazia na fanfarra era algo que vinha de dentro de mim. Eu não tinha nenhuma técnica. Aí, quando a fanfarra ela foi dado um tempo, teve uma fase que foi muito triste. Trocou toda a administração e não foi recontratado os professores, né? Nem o maestro, nem eu como coreógrafa. E eles resolveram dar um tempo para a fanfarra na época. Acho que era 98, 99, se eu não me engano. E a Denise Purin, ela assumiu a Casa da Cultura e ela percebeu que nós iríamos ficar sem a dança, né? Porque a nossa dança era única e exclusivamente na fanfarra. E ela me chamou e ela disse, Adri, tu quer dar aula de dança na Casa da Cultura? Gente, eu me emociono, sabe? De lembrar, porque a Denise, ela foi uma grande incentivadora do meu trabalho. Assim, foi muito importante aquilo para mim. Eu acho que se hoje eu estou onde eu estou, foi porque alguém acreditou em mim lá atrás, né? E um grande desafio também? Foi um desafio. A Casa da Cultura tinha uma sala pequena e ela disse, Adri, você quer dar aula de dança? A gente coloca um espelho. E eu quero, porque eu era assim. Eu não sabia muita coisa, mas eu mostrava que eu sabia. Sim. Eu demonstrava que eu sabia, porque eu tinha muita vontade de aprender. Porque é uma grande diferença de ser aluna para professora. E uma responsabilidade muito grande também, né? Até então, Marcos, eu não havia sido aluna de ninguém praticamente, né? Quando eu entrei na fanfarra, nós tínhamos uma coreógrafa. Sim. Mas logo depois eu já passei para professora. Foi pouco tempo que eu fiquei com a Ritinha como minha professora, né? Ela era a baliza na época. Então, eu sempre fui coordenando as meninas, fazendo as coreografias, estudando as roupas, as músicas, tudo, os figurinos. E até então eu não tinha sido aluna. Então, eu já era professora quando eu comecei a estudar balé. Nossa. Então, quando eu fui para a Fundação Cultural de Rio do Sul, eu estudava dia e noite, sem parar. Eu fazia todos os cursos que tinham lá disponíveis para mim. Eu fiz balé, eu fiz jazz, fiz dança contemporânea, fiz dança de rua na época. E comecei a estudar as diversas formas de dança. Então, a minha mente, ela se abriu para a dança, né? Não parou mais, até hoje. Eu comecei a entender que existia muito além daquilo que a gente fazia na fanfarra municipal, né? Então, só que a criatividade sempre estava muito aflorada dentro de mim e eu me esforçava muito, né? A Bíblia diz que a gente não deve falar da gente mesmo, né? Que a gente não deve a gente mesmo falar de si, né? Mas no momento eu acho que se encaixa, sabe? Eu falar isso aqui pra ti. Eu tinha muito esforço, muita garra, muita criatividade. Então, eu fui atrás. Depois eu fui fazer curso em Curitiba com a Eliane Fetzer. A Eliane Fetzer hoje é um dos principais nomes do jazz no Brasil. E na época que eu fui fazer curso com ela em Curitiba, também incentivo da Denise, ela que incentivava a gente a estar sempre fazendo curso e se aperfeiçoando. Então, nós fomos para Curitiba, eu, a Sandra Nazário, a Dona Eleusa, e cada uma foi fazer curso na sua área. E eu me deparei com aquela mulher, Eliane Fetzer. Eu nem imaginava quem era aquela mulher que estava na minha frente. Porque hoje ela é um nome, assim, é um super nome da dança no Brasil. Ela é a top das tops no jazz, né? E eu lembro, assim, que ela só me corrigiu. Eu fiz aula particular com ela. Ela deu aula só para mim. Nossa. E ela me corrigiu em tudo. Então, tudo que eu imaginava de dança, na parte técnica, estava tudo errado. Eu saí de lá muito frustrada. Eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo sendo professora de dança se eu não sei nada? Né? Então, a parte técnica, assim, eu comecei a me aperfeiçoar ali, né? E eu tenho, assim, muita alegria, porque foi uma época muito maravilhosa. O nosso balé da Casa da Cultura,
A gente viajava para muitos festivais, né? E as meninas eram maravilhosas, elas tinham um esforço, dedicação, elas eram alegres. E eu sempre tive, assim, a ousadia de colocar muita gente em cima do palco. Até hoje, né? Então, eu gosto de misturar todas as idades, da mais pequenininha à maior, botar todo mundo junto, fazer aquele grupo grande, né? Então, nós íamos para os festivais. Nós não éramos o melhor grupo, né, na parte técnica, mas nós éramos o grupo mais aplaudido. Porque eram as meninas mais lindas, mais alegres, mais espontâneas. E foi uma fase muito gostosa, a fase do balé da Casa da Cultura. E aí você permanece por quantos anos na Casa da Cultura? Na Casa da Cultura, logo depois eu saí, né? Eu casei, tive os meus filhos, né? E faz agora uns 3 anos que eu retornei à Casa da Cultura. Trabalhei lá acho que 2 anos. Então, eu não fiquei assim direto na Casa da Cultura, foi o meu início, né? Mas ano que vem eu completo 30 anos de dança. Nossa! 30 anos em dança. 30 anos que eu faço da dança a minha vida, né? Não só a minha profissão, mas a minha vida. E eu passei por muitos momentos, Marcos, que eu queria, assim, fazer outra coisa da vida, sabe? Depois que eu tive os meus filhos, depois assim que eu fui amadurecendo, eu dei aula em muitos lugares, em muitas escolas, eu dei aula fora de Taió, eu tive muitas experiências, né? E eu pensava comigo, eu tenho que fazer outra coisa. Parece que eu exigia de mim mesma que eu tinha que fazer outra coisa da vida, que não era possível que eu só ia dançar. Então eu trabalhei, eu fui conselheira tutelar, eu trabalhei na Casa Lar, eu fui auxiliar de educador social na Casa Lar, trabalhei no CRAS de Taió, sempre envolvendo criança e adolescente, porque é a minha paixão, né? Criança e adolescente é a minha paixão. Mas, assim, sempre Deus foi tocando o meu coração e mostrando para mim que a dança era a minha missão de vida, né? Não só aquilo que eu amava, não só o meu dom, não só a minha profissão, mas uma missão, né? E desde 2005, que foi o ano que eu me converti, que eu me tornei cristã, eu tenho me especializado na dança cristã. A dança profética, a dança ministerial, a dança que é feita nas igrejas, que é feito com o objetivo de evangelismo. Essa dança, algumas pessoas conhecem como dança sacra, nós chamamos dança cristã. E qual que é essa diferença? Na verdade, a diferença não é a maneira que ela é feita, mas é o para quem ela é feita, né? Sim. O mais interessante da dança cristã não é o como, né? Mas sim o para quem. Então, a dança cristã, ela tem crescido muito no Brasil como uma maneira uma expressão de louvor e adoração a Deus. E através dessa expressão de louvor e adoração a Deus, as pessoas que assistem, elas são tocadas, elas sentem a presença de Deus, elas conhecem a palavra de Deus, né? Eu sempre digo para as minhas meninas, olha, nós vamos atingir pessoas que não vão ler a Bíblia, mas elas vão conhecer um pouquinho da palavra de Deus através da nossa coreografia. Sim. Sabe? E esse projeto hoje você desenvolve somente nas igrejas? Eu desenvolvo na minha igreja, que é a Igreja Irmãos Menonitas de Taió, que completou 40 anos ontem, né? E desses 40 anos faz quase 20 que eu estou lá, né? E desde que eu comecei nesta igreja, eu tive muito incentivo dos meus pastores para dançar. Eu achei que, quando eu me converti, eu achei que eu nunca mais ia dançar. Mas aí eu fui conhecendo que existia esse estilo de dança e eu me apaixonei. Aí eu tive uma conversão não só da minha vida, mas da minha dança também. Sim.
E hoje nós temos uma escola de dança dentro da Igreja Irmãos Menonitas. Olha só. Nós chamamos o Ministério de Dança Sal e Luz. Sim. Por que sal e luz? Porque Jesus nos chamou para sermos sal e luz neste mundo, né? Sim. E esse trabalho que você desenvolve hoje, ele é particular? Ele é tanto particular como com o apoio da igreja. Sim. Né? Então, a maioria das nossas integrantes fazem parte da nossa comunidade menonita. São meninas das famílias que participam da igreja menonita. E assim eu tenho todo o apoio em todas as áreas da minha igreja, da diretoria da minha igreja, mas nós abrimos para crianças e adolescentes que não fazem parte da igreja. E olha, eu tenho me surpreendido, porque tem vindo muitas meninas e muitas famílias que eu nem conhecia, né? Então, muitas pessoas conhecem o meu trabalho do tempo da Casa da Cultura, do tempo que eu dei aula nas escolas, né? Eu acho que praticamente todas as escolas de Taió já fiz algum tipo de trabalho. Sim. Atualmente eu trabalho também na creche Sete Anões. Eu tô lá dando aula de dança para todas as crianças da creche, desde o pequenininho até o maiorzinho, até o pré. E está sendo também uma experiência maravilhosa introduzir a dança, a expressão corporal para os pequenininhos, né? Então, algumas pessoas conhecem o meu trabalho, mas sabem que eu segui este segmento gospel, né? Cristão, vamos dizer assim. E sem preconceito religioso, sem preconceito nenhum, devido à igreja ou devido à minha fé. Sim. As famílias têm trazido as crianças para fazer aula comigo. Sim. E a questão musical, como é que fica? Como é que é? As músicas? Sim. Geralmente são músicas cristãs, sim, né? Já há esse trabalho. Sim. Houve toda uma adaptação, Adriana? Aí você teve que adaptar, porque há uma diferença bastante grande, né? Então, quando eu comecei a conhecer este lado da dança cristã, eu conheci a banda Diante do Trono, que é uma banda lá da Igreja Batista da Lagoinha. Na época eram as fitas VHS, né? Sim. E eu assistia aquelas fitas VHS do Diante do Trono e eu via aquela bailarina Isabel Coimbra dançando. E aquela música era tão emocionante, ela entrava no coração assim e tocava a gente até o fundo da alma, né? E eu dizia, é esse tipo de dança que eu tenho que levar para as pessoas, é essa música que eu tenho que levar para as pessoas. Então, depois de uns anos, eu tive o privilégio de fazer um seminário internacional com a Isabel Coimbra, lá em Belo Horizonte. O meu marido fez uma aventura comigo, ele pegou a gente e disse, vamos para Belo Horizonte, vai lá fazer seminário com a pessoa que você é fã na dança cristã. Então, fizemos o seminário, eu e a minha filha, e eles foram passear por Belo Horizonte e a gente ficou lá 3 dias, Nossa. O dia inteiro fazendo aquele seminário com a Isabel Coimbra. E lá eu aprendi muito. Aqui na região, você é pioneira? Sim, Olha pioneira só. na região. Não só na dança cristã, Marcos, mas eu fui a primeira professora de dança da Casa da Cultura. Puxa vida. A primeira professora de dança, né? Da expressão, da arte da dança na Casa da Cultura. Eu fui a primeira. E os maiores desafios nesse projeto seu? Bem, o maior desafio no início era realmente ultrapassar essa barreira da religião, né? Da religiosidade, né? Sim. O desafio era fazer com que as famílias, as crianças entendessem que não é porque é uma dança que expressa uma música cristã Sim. que ela é menos importante do que a dança de uma escola de dança normal, né? Em uma escola de dança secular. Porque a técnica da dança, assim como na música, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, vai ser sempre dó, ré, mi, né? Na dança também. A técnica da dança, as técnicas do balé, as primeiras posições da dança, elas são universais. Então, eu aprimoro elas para o meu estilo de dança. Então, eu retive o que foi bom
de todos os meus anos de escola de dança, de festivais de dança. Então, eu retive o que foi bom. Claro, eu tirei um pouco da sensualidade, né? Tirei um pouco dos movimentos que são mais sensuais, as roupas também. Eu ia até falar que isso tudo muda. O figurino muda totalmente. Só que assim, as pessoas não conhecem, mas as músicas gospel, as músicas cristãs, elas têm uma infinidade, elas são ricas. Então, se você estudar um pouquinho, os maiores e melhores cantores do mundo, eles começaram cantando na igreja. Os melhores músicos saíram das igrejas, Sim. né? Porque Deus é o dono de todos os dons, né? Ele é o nosso maior influenciador, ele é a nossa inspiração, né? Então, Deus criou todos os dons, a música. Então, se a gente vai direto na fonte, que é ele, é lógico que o nosso trabalho vai ser diferenciado. Sim. Talvez ele não seja o mais interessante, mas ele toca na alma, ele toca profundo, né? E como que a pessoa ela chega até o momento dela ter interesse por esse estilo? E aí é muito pessoal, sabe, Marcos Roberto? É uma experiência única, né? É uma experiência muito pessoal da pessoa, né? Vai muito assim das crenças dela, das experiências que ela traz da infância, da adolescência, dos traumas curados ou não curados, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa que ouve uma música cristã que tenha uma letra que fale com ela vai se emocionar. Sim. E olha, é interessante porque existem músicas cristãs internacionais dos mais diversos ritmos, né? O Samuel curte muita música de vários ritmos, né, Samuel? É trap, rap, esses estilos mais hip hop. E parece assim que a própria melodia, o próprio ritmo, mesmo sendo internacional, ele toca as pessoas. Sim. É muito interessante. E eu tenho visto grupos de dança que não são cristãos, né? Fazendo músicas cristãs, fazendo músicas de cantores gospel, porque eles têm percebido que são músicas que vão tocar mais profundamente o público, né? E no meu caso, eu escolho com muito carinho as músicas. Sim. Escolho com muito cuidado, com muito carinho aquilo que eu quero falar para as pessoas através dos gestos, dos passos, dos movimentos. Como eu trabalho muito com criança, a maioria das minhas alunas são crianças, então já tem toda uma pureza, né? E Adriana, de que idade? A que idade que é? Eu, a partir de 3 anos. A partir de 3 anos. A partir de 3 anos até, né? Eu vou fazer 44, né? Então, pode passar da minha idade, né? Lá em Floripa, eu tive uma aluna com 70 anos e ela dança até hoje. Coisa mais linda de ver, a Titi. Um beijo, Titi. E o objetivo principal desse seu trabalho? O objetivo principal é expressar a palavra de Deus. Expressar o amor de Deus, né? Poder lembrar as pessoas que existe um Deus que deu seu filho para morrer na cruz, em nosso lugar, para nos dar a salvação, para fazer de nós novas pessoas. Eu tive uma experiência muito profunda. Eu conheci Jesus no pior momento da minha vida. E eu tive uma conversão assim muito forte. Então, a partir daquele dia, eu tive uma transformação total em todas as áreas da minha vida. E eu me comprometi com Ele. Tudo que eu fiz com toda a minha energia para quem? Não sei para quem que era. Eu amava a dança, mas ela não tinha um objetivo, um propósito. Ela não tinha uma fonte, né? Então, a dança, assim como toda maneira de arte, existe uma linha fina com a vaidade, com o orgulho, com as competições, né? Tanto que eu tenho um propósito assim de nunca participar de competições, porque toda competição gera diminuição. Sim. Toda competição frustra tanto crianças como adolescentes, como adultos. Então, assim, as competições, os aplausos, os troféus,
as medalhas, isso tudo traz algo assim muito forte para o ego, né? E isso nos afasta de Deus. Sim. Nos afasta Isso de Deus totalmente. por experiência, Adriana? Por experiência. Só que assim, Marcos, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, tá? Sim. Porque eu conheço excelentes profissionais da dança. Sim. Excelentes profissionais da música que não descobriram ainda esta essência que vem do Criador. Essa essência que vem do Espírito Santo. Mas eu creio que é Deus que inspira eles. Sem eles saberem. Sim. Que é Deus que, sem eles talvez saberem, é Deus que motiva, que influencia, que dá o dom, que dá a criatividade, sabe? Então, assim, talvez os artistas, eles estão fazendo a arte para si mesmos, para o público, para o mundo, e ainda não sabem que o maior interessado na arte deles é o nosso Criador, é o Senhor, é Deus, né? Então, eu tenho muito cuidado porque eu respeito toda maneira de arte, Sim. toda maneira de dança. Eu tive alunos que hoje vivem da dança, né? Eu sou apaixonada pela Jana Tonetti em Taió, que hoje tem o estúdio dela, já foi dançar fora do país, e ela foi minha aluna desde novinha, dançou muitos anos com a gente. O Alan Guetem, que hoje dança em Toronto, ele aprendeu os primeiros passinhos dele comigo. E eu brinco com eles, eu digo assim, meu Deus, eu não sabia nada, né? Mas vocês eram tão esforçados, dedicados, e vocês foram para essa profissão. Eu tenho muito orgulho. A Jéssica também foi uma profissional maravilhosa. Gente, o trabalho dela era maravilhoso. Então, muitas crianças e adolescentes que começaram comigo a aprender os primeiros passinhos, hoje eles são nomes renomadíssimos na dança. Como você falou, né, principalmente crianças, o que muda com o seu trabalho ao passar do tempo? Como você analisa isso, essa mudança da criança quando ela inicia para depois, né, de estar 6 meses, 1 ano ou até mais? Em pouquíssimo tempo a criança já tem diferença na autoestima, na expressão facial, corporal, na alegria, porque a dança, ela assim como toda atividade física, né? Então ela trabalha o corpo, a mente, as emoções, os sentimentos. A criança, ela tem uma mudança muito grande não só na autoestima, mas na verdade dentro dela. Ela passa a se conhecer melhor através da dança, através da música, né? Então ela vai se conhecendo, ela vai se expressando, ela vai aprendendo a se olhar no espelho, se conhecer, saber quem ela é, saber qual é o propósito da vida dela. Muitas meninas que chegam tímidas, né? Choram no dia do ensaio, no dia da apresentação, e às vezes a própria mãe insiste, porque a mãe quer muito ver a menina dançando, né? Qual é a mãe que não quer ver a filhinha toda vestida de bailarina dançando, né? E elas vão, com o passar do tempo, conhecendo que dentro delas existe uma essência e dentro delas existe uma paixão pela dança. Como eu falei para você no início, o bebê, ele começa a dançar quando ele ouve uma música, né? Então a criança, ela só tem benefícios com a dança, corporais, emocionais, sabe, físicos, né, principalmente. Então, o meu trabalho, que eu digo para você que é diferenciado por causa da essência e por causa da palavra de Deus que é implantada no coração das crianças através da dança, através da música. Então, ali, as meninas, elas vão entendendo que elas têm alguém para contar, que elas podem contar, tanto comigo como com as coleguinhas. Alguém vai ouvir, vai abraçar. A gente sempre tem um momento que a gente conversa, que a gente ora junto. Elas pedem oração, elas compartilham situações da vida dela difíceis, né? E a gente sempre ali com uma palavra de incentivo, de apoio. Claro, eu sou bem exigente. Já fui mais, mas eu sou muito exigente. Até ontem nós tivemos uma apresentação nos 40 anos da nossa igreja.
E foi assim, né? É sempre aquela ansiedade, aquele agito. Depois eu até pedi, mães, me perdoem, né? Eu peguei pesado, eu sou muito exigente. Mas é que eu sempre penso, a gente está fazendo para Deus, né? Sim. Então a gente tem que fazer o nosso melhor. E aí você falava meninas, né? Mas há também para meninos participar? Eu não tenho nenhum menino participando hoje em dia, né? Sim. É muito difícil, né? Um menino ter Sim. coragem, né? Mas eu já tive muitos alunos meninos, né? Sim. Os meninos podem sim dançar. É até um exemplo que você citou anteriormente, Sim. né? O Alan começou dançando muito pequenininho e ele enfrentou muito preconceito. Ainda há muito? Eu Nos acho dias que de hoje diminuiu. É. Diminuiu bastante. E nas igrejas tem muitos meninos que dançam, né? Eu participo de movimentos interdenominacionais em todo o estado. Sim. E quando a gente vai nos eventos, né? Nas igrejas, tem sempre muitos homens, meninos dançando. E Adriana, incentivos. Há muito incentivos para esse seu trabalho, esse seu projeto? Não há muito incentivo, né? Assim, se eu for olhar de uma maneira geral, não há, né? Porque as pessoas ainda têm um certo limite, uma certa limitação, né? Só que eu sou privilegiada, Marcos, porque eu participo de uma família que é a minha igreja, que eles são, assim, maravilhosos. O incentivo que eu tenho, além da minha família, é da minha igreja. Sim. Então, os meus pastores, os nossos líderes, né, a diretoria da minha igreja, eles sempre me incentivaram. Na sua visão, como você, né, destacou aqui por essa sua experiência também, é preciso até o setor público ter um olhar para esses projetos também? Ah, precisa. É urgente, Marcos. É urgente. Eu fui conselheira tutelar, né? E eu tenho filhos, né, que estudam. O meu mais velho está com 22. Vai fazer 22, né, João? A Maria Esther tem 17. O Josué acabou de fazer 15. Então, assim, a gente conversa muito em casa. Eles compartilham muito comigo o que tem acontecido em cada faixa etária. A gente na igreja também tem um contato muito grande com a comunidade. Sim. No Conselho Tutelar eu tive um contato mais a fundo com as comunidades, com as escolas. É urgente. É urgente. Eu digo para você que se existisse um incentivo público, dos setores públicos, né, das políticas públicas, das escolas, para momentos de musicalização, momentos de dança, mais dentro desse segmento espiritual, nós teríamos muita mudança nas nossas crianças e adolescentes. Sim. Os nossos adolescentes, eles estão perdidos na sua identidade. Eles não sabem mais para onde correr, quem eles são, a maioria com problemas na área da paternidade, problemas nas áreas emocionais, né? E eu digo, a nossa arte cristã, a música, a dança, ela tem poder de curar. Sim. Ela tem poder de restaurar. Lá em Taió nós temos o exemplo de que muitas escolas chamaram os pastores para ir nas escolas, né? O meu pastor, o pastor Carlinhos, que é o pai de Samuel, e outros pastores, Sim. eles fazem visita nas escolas, eles conversam, porque as diretoras entenderam que precisavam de alguém para levar um pouco a palavra do céu para essa terra que está tão... um projeto desse, né? Como seria importante, né? Então, como ajudaria, né? O que eu tenho feito, eu tenho divulgado, né, o meu trabalho, tenho divulgado, tenho deixado claro, não é só para as famílias da igreja, é também para famílias que não fazem parte da nossa igreja. Sim. As meninas, elas são apaixonadas, sabe? Aquele sorriso delas
ao chegar na aula de dança, ao sair, nas apresentações, aquele sorriso, aquela alegria, isso é gratificante, sabe? Então, hoje eu estou tendo um pouco mais de apoio financeiro, porque por muito tempo eu tive que fazer outras coisas, né? Sim. Não consegui viver só da dança, tive que, né, fazer outras coisas. Por muito tempo, meu marido também, Zé, um beijo, te amo. O Zé sempre foi meu maior incentivador. Desde que ele me conheceu, ele já me conheceu dançando e ele sempre disse assim, Adri, você tem que fazer disso a tua vida, o teu chamado, o teu ministério, a tua profissão. Só que teve momentos muito difíceis, Sim, né? imagino. Não foi possível, né? Viver da arte, viver da dança. Hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo ter mais incentivo financeiro. Estou conseguindo viver só da dança. Agora, de novo, né? Mas falo para você, não é fácil. Mas porque eu estou inserida num contexto, numa comunidade que entendeu o propósito do meu trabalho. Então, a minha comunidade, eles entenderam o propósito da minha dança, eles entenderam o propósito desta missão e eles me incentivam, me patrocinam. Eu tenho uma sala de dança maravilhosa lá na Igreja Menonitas. A estrutura, né? A gente tem o objetivo de, claro, aprimorar, né? Faltam algumas coisas ainda, né? A nossa igreja sofreu muito com as enchentes, né? Puxa. Mas nós temos um povo... Eu sempre digo, a nossa igreja é o povo mais feliz da terra, porque eles sempre estão dispostos a se levantar de novo e a ajudar outras pessoas e a, sabe, esse incentivo, esse apoio, a gente vai sempre se ajudando, melhorando e hoje, assim, na minha igreja tem aulas de música, tem aulas de dança, tem todo um trabalho com crianças e adolescentes que é fora de sério, assim, você não tem noção o que a gente faz com as crianças e os adolescentes da nossa igreja. E aberto para todos, tá? O Adriana, já aproveitando, como é que você vê a evolução da dança nos últimos tempos, assim, como um todo? Ai, que pergunta delicada. Dentro do meu segmento, que é a dança cristã, a dança ministerial, a dança profética, evoluiu muito, muito, muito. Porque por muito tempo a dança era um tabu dentro das igrejas, né? Então, assim, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos líderes, pastores aceitavam ter dança na igreja. Então, foi através da Isabel Coimbra, que eu te citei, lá, a coreógrafa lá de Belo Horizonte, do Diante do Trono. Através do trabalho do Diante do Trono, isso foi se propagando. Então, hoje é difícil uma igreja que não tenha dança. Durante o louvor, nas apresentações, nos dias importantes, né, nas apresentações importantes. Hoje é difícil, muito difícil uma igreja que não tenha dança. Só que também existem muitas igrejas que não estão investindo nessa área. Então, ela está sendo feita talvez de qualquer jeito. Então, precisaria ter um olhar um pouco mais nobre para essa parte, sabe? Um pouco mais... não, vamos fazer a dança na igreja, mas vamos fazer com excelência, vamos chamar alguém. Então, hoje, existem seminários de danças, né? Eu faço seminários nas igrejas, faço workshops nas igrejas, né? Muitas meninas querem fazer o grupo de dança na igreja, mas não tem a experiência, não tem a técnica, então elas me chamam, eu sempre dou um apoio, depois fico junto, né? Cuidando e dando um olhar mais especial, vai por aqui, vai por ali, então... Mas tem igrejas que estão fazendo dança com a cara e a coragem, como eu fazia no início, né? Sim. Então, é uma parte dentro da nossa fé que cresceu muito. A dança cresceu muito nas igrejas. Eu estive em São Paulo no mês de janeiro, eu participei do Congresso Nacional de Dança Cristã.
Era um congresso que eu sempre tive o sonho de participar. Ele é organizado pela Escola de Dança da Igreja Renascer em Cristo, pelos bailarinos e coreógrafos da banda Renascer Praise. Então, era um sonho para mim participar desse congresso. Eu fui e eu fiquei admirada com a quantidade de grupos e de coreógrafos e de professores de dança que atuam nas igrejas cristãs evangélicas. Eu fiquei, assim, maravilhada. Aprendi muita coisa lá, voltei, assim, com muita energia para fazer o que eu estou fazendo hoje. E, olhando para a dança universal, a dança nas outras modalidades, eu vejo uma evolução muito grande, muito grande. Quando eu comecei, era bem difícil. Era tudo mais longe, era tudo mais caro. O investimento era muito caro para a gente investir, para a gente ir atrás. Hoje é bem mais acessível. Tecnologia ajudou também? Nossa, né? Então, a era digital, Sim. né? Hoje você faz um curso de dança pela internet, se você quiser, Sim. né? Online, né? Então, evoluiu muito. Eu acho que em todos os segmentos a dança evoluiu e a dança tem feito mais parte da vida das pessoas, né? E a tendência também na dança? Tendência? Nesse seu ramo? Tipo, para esse ano de 2024, há uma tendência, Não, esse ano vai ser do tal ritmo, tal música. Não existe, assim, uma tendência onde todos os grupos vão seguir aquela tendência, entende? Há esse diferencial, então. Cada grupo tem a sua identidade, né? Então, cada grupo, cada ministério de dança, cada igreja vai trabalhar a área que está mais dentro daquilo Sim. que está sendo feito. Esse também é um diferencial nessa área. Então, assim, existem grupos cristãos que trabalham mais os ritmos urbanos, que faz muito sucesso também dentro do nosso segmento, né? Existem os grupos cristãos que vão mais para a área clássica, outros vão mais para a área moderna e contemporânea. Eu faço a minha mistura. Eu criei o meu método de dança. Então, eu idealizei o meu método de dança. Eu tenho o meu método Sal e Luz de dança, né? Então, eu criei, no decorrer de todos esses quase 30 anos que eu danço, eu fui aprimorando aquilo que eu achei que ia ser melhor e fui, né, descartando o que eu acho que não ia servir. Então, assim, dentro da minha área, o meu método Sal e Luz, ele tá muito voltado, assim, para dança de um estilo. Como que eu posso te explicar de uma maneira que as pessoas entendam? Um estilo que emocione as pessoas. Então, assim, eu tenho paixão por fazer uma dança que vai emocionar, sabe? Que vai unir a pureza da criança com a beleza da arte da dança, a inocência da criança com aquela música que a gente percebe que o compositor teve uma inspiração divina, né? Então, que aquilo vai tocar o coração da pessoa, que a pessoa vai ter naquele momento ela vai sentir no seu coração, na Sim. sua alma, um bálsamo, um refrigério. Ela vai sentir, assim, uma alegria que vem do Senhor, né? E nesse mundo da dança, né, como você falou, já há 30 anos, quem entra na dança, como que é a desistência? Desiste fácil ou dificilmente sai da dança? Olha, nós hoje vivemos uma geração que é a geração que não tem muita persistência, né? Nós vivemos hoje uma geração que ela está experimentando um pouquinho de cada coisa e depois vai ver o que vai fazer e talvez não siga nada daquilo, né? Porque a própria era digital contribuiu para isso, né? Sim. Os vídeos curtos, aqueles videozinhos curtos, a criança, ela tá mais ansiosa, os adolescentes estão mais ansiosos, né?
Então, lá na minha casa, os meus filhos sempre praticaram esporte, né? O meu marido foi jogador de vôlei, então lá em casa eles são atletas. A minha menina dança comigo desde que estava dentro da minha barriga. Então, a gente sempre tentou tomar muito cuidado, né? Por causa do celular, a internet, os joguinhos. Olha, não é fácil. Olha, hoje em dia, um adolescente prefere ficar em casa jogando do que ir praticar uma atividade física ou ir fazer uma aula de música. Sim. Então, nós, graças a Deus, vivemos numa região, a nossa região ela é muito rica e as famílias incentivam muito, né? Sim. Embora não tenhamos muitas opções e embora os profissionais que trabalham da arte, penam muito, né? Passam muito trabalho, mas a nossa região aqui, ela prefere sim ver a criança fazendo uma aula de dança, fazendo uma aula de um instrumento musical, jogando bola, brincando na rua, do que na frente da televisão, na frente do jogo, do celular. Mas sempre acontece da criança começar a aula de dança e desistir, né? Fica um tempo, aí desiste, não era aquilo, daí vai, né, vai pro vôlei, aí vai pro violão, pro teclado, né? Então, eu tenho meninas lá no meu grupo que ela sai da aula de dança e já vai pra aula de música, que é na frente da sala de dança, né? E então, meninas que são mais ativas, que querem fazer, mas elas entenderam que elas estão praticando essa atividade com um propósito maior, né? Mas, graças a Deus, assim, eu tenho pouco índice de desistência. Geralmente, as meninas que dançaram comigo durante muito tempo, elas pararam para estudar, para fazer faculdade, ou porque saíram da cidade, né? Foram morar longe, né? Hoje eu tenho uma aluna que dançou muitos anos comigo, hoje ela mora nos Estados Unidos, né? A outra foi fazer medicina, a outra foi fazer odonto. Então, elas participaram durante toda a infância e adolescência do Ministério de Dança Sal e Luz e agora estão seguindo as suas carreiras profissionais. Mas eu acredito que hoje em dia precisa ter muito incentivo para a criança não desistir das atividades, né? Tanto na dança, como na música, como no esporte. E como você vê o futuro da dança? Como eu vejo o futuro da dança? Olha, que pergunta, hein? Dentro da minha área, eu vejo um futuro promissor. E os seus planos para o futuro? Os meus planos são bem ousados. Eu quero aumentar os meus grupos, né? Quero aumentar os meus grupos na Escola de Dança Sal e Luz. Tenho o objetivo de ter o mesmo número de alunos que eu tenho que são da igreja, eu espero ter que não fazem parte da igreja. Sim. Quero aumentar os meus números de alunas, quero aumentar os horários, quero levar elas para os eventos cristãos que existem, né? Nas diversas cidades, quero levar elas para ter essa experiência de apresentar em outras igrejas, em outros eventos. Na nossa cidade, na nossa região, gostaria do fundo do coração de levar a nossa arte para eventos que não sejam religiosos, né? Sim, eventos públicos, você diz. Públicos, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas entendam que a dança cristã, ela é uma dança que precisa ser respeitada, é uma dança que está crescendo, promissora. Então, eu assim, estou preparada esse ano, assim, para expandir o nosso ministério e fazer com que ele seja visto, seja notado e seja sentido. Mais uma vez, não pela maneira que ele é feito, mas para quem ele é feito. Sim. Sabe? Não pela maneira. Então, pode ser uma música mais animada, mais agitada, pode ser uma música mais calma, pode ser uma música mais clássica, mas que a pessoa consiga perceber
que não é a maneira que está sendo feita, mas é o para quem está sendo feita essa dança, que a pessoa sinta isso. Não, essa dança tem algo diferente. Essa dança tem uma energia que tocou meu coração, tocou a minha vida. E que as pessoas, assim, tenham essa marca, sabe? Então, assim, profeticamente falando, né? Dentro da nossa área, uma dança evangelista, que ela sirva para evangelizar, que ela sirva para mostrar para as pessoas que existe algo além, né? Que aquele aplauso não vai ser para as meninas, não vai ser para aquela música, para aquela coreografia. Aquele aplauso vai ser para o Senhor Jesus, porque Ele é o merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E quando a gente faz para Ele, automaticamente o aplauso e o elogio que vem para nós, a gente devolve para Ele. Então, sim, se as pessoas conseguirem sentir essa diferença, sentirem essa cura que vem através da dança cristã, através da música cristã, para mim, eu já vou estar muito feliz, com o coração alegre de estar com o meu objetivo sendo cumprido. Para a gente, antes de fazer o encerramento com a professora Adriana, o que mais lhe marcou nesses 30 anos dessa sua carreira? Puxa. O que mais me marcou? Eu vou ser bem sincera, tá? Sim. Eu teria uma lista de coisas para falar que me marcaram. A experiência que eu tive de conhecer a Isabel Coimbra, que ela foi a pioneira no Brasil, né, de dança cristã, e foi a primeira pessoa que eu vi dançando depois que eu me converti. A experiência que eu tive, esse contato com ela e aprender com ela foi muito forte, muito importante para mim. As diversas coreografias que eu fiz, que as meninas sentiram a presença de Deus, saíram chorando da apresentação, de ter sentido o toque de Jesus ali naquela dança e de ver as pessoas em lágrimas tendo sentido a presença de Jesus naquela dança. Eu teria inúmeras experiências marcantes, mas a mais marcante para mim, Marcos, foi ver a minha filha dentro da minha casa quando ela era criança, bem pequenininha, dançando. Uma experiência muito forte assim que ela teve. Ali nasceu o Ministério de Dança Sal e Luz. Não existia ainda o Ministério de Dança Sal e Luz. A minha filha devia ter uns 3 aninhos. Ela já dançava na igreja. Eu dancei grávida dela na igreja. Mas teve um dia que... Ai, mamãe, bota uma música, vamos dançar. E a gente dançava dentro de casa. Era maravilhoso. E ela era minha inspiração, né? E ela é maravilhosa, né? É a mãe babona, né? Mas teve um dia que ela dançando e cantando ali na nossa sala da nossa casa, e ela começou a chorar copiosamente, e ela chorava assim de soluçar. E a gente ficou assim sem entender, né? O meu caçula era muito pequenininho e estávamos todos em casa e a gente deixou ela chorando, sabe? E a música continuou tocando, ela dançou até cansar. E depois ela chegou para mim e ela disse: mãe, eu escutei Jesus falando comigo. Enquanto eu dançava, eu senti Jesus e eu ouvi a voz dele falando comigo. Naquele momento eu disse: meu Deus, isso não pode ficar só aqui dentro da minha casa. Isso não pode ficar só aqui para minha filha. Eu tenho que levar isso para outras meninas.
Isso foi a maior motivação. Foi o fato mais marcante. Foi ver, Marcos, que eu não estou levando para as meninas uma coisa que eu inventei, eu estou levando algo Sim. que eu vivi, que eu senti, que é a minha verdade, a verdade que começou dentro da sala da minha casa, que a minha filha começou através da dança, sentindo a presença de Deus, sentindo a voz de Jesus e dançando sem parar. Eu, naquele momento, aquele fato me levou a conversar com o pastor e dizer: pastor, eu gostaria que as nossas apresentações de dança fossem um ministério de dança, que eu pudesse fazer isso semanalmente. Sim. Que eu pudesse fazer isso direto, como uma escola de dança. Aquilo que eu fazia lá atrás, que eu pudesse fazer aqui na igreja. E ele disse: vamos embora. Então, esse fato foi muito marcante, porque Sim. essa é a minha verdade, isso é o que eu senti, o que eu vi, o que eu vivi e que eu estou levando para outras meninas, Sim. que eu estou levando para outras famílias, porque a minha família foi muito abençoada naquela época que a Maria Esther tinha essas experiências com Deus dançando, sabe? A Sim. gente foi muito abençoado naquela época. E hoje eu vejo as mães compartilham comigo: Adri, não desiste. Depois da pandemia, eu não fiquei muito bem de saúde, né? E assim, olha, eu quase desisti. Porque daí também eram poucas alunas, poucas meninas participando. Sim. E depois da pandemia, eu acho que todo mundo sofreu de alguma maneira, né? Sim. E assim, eu tive umas lutas muito grandes, né? De saúde, dúvidas. E as mães diziam: não, Adri, não desiste, continua. A minha filha gosta, minha filha ama, você precisa continuar. Né? Então, assim, eu fui persistindo nos momentos difíceis. Eu persisti porque eu sabia para quem que eu estava fazendo aquilo, sabe? E qual era o meu propósito, qual eram os meus princípios, né? Como que Deus me escolheu para unir aquilo que eu fazia desde criança, né? E como ele me escolheu, ele aprimorou isso em mim para que hoje eu pudesse fazer com que isso fosse bênção na vida de outras pessoas. Sim. Né? Professora Adriana, para quem quer conversar com você, qual o contato, as redes sociais? Então, o pessoal pode procurá-la? Sim, também. Pode procurar. As minhas redes sociais todas são Adri Regis Bortolom. Adri Regis Bortolom, né? Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Sempre fui chamada de Prof. Adri, né? Prof. Adri. Prof. Adri daqui, Prof. Adri dali. Então eu deixei Sim. Adri porque eu sou conhecida mais assim, né? Sim. E o nosso Instagram, Ministério Sal e Luz. Uhum. É o Instagram da nossa escola Sim. de dança. A gente vai deixar na tela aqui também. Ministério né? Sal e Luz. Ali tem o meu telefone. Sim. Ali tem os trabalhos lindos do Samuel, que está me ajudando, porque eu não tinha noção de nada disso e eu precisei pedir socorro para ele. E ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Como se diz hoje, muito. É o influencer digital, é isso? Essa é a profissão, né? Está crescendo bastante também, né? Que legal. Então, assim, tem as redes sociais da Igreja Irmãos Menonitas de Taió também. Sim. Que ali tem divulgação de todos os trabalhos que a gente faz, inclusive da dança. Sim. Ministério de Dança Sal e Luz e os meus contatos. Sim. Que bom. Eu quero aqui agradecer Prof. Adri, né, professora de dança, por compartilhar todo esse trabalho, esse projeto e aqui desejar sempre muito sucesso e o espaço para sua mensagem final a todos que estão nos acompanhando. Para onde que eu olho? É para cá mesmo? Sim, pode, a câmera está ali. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a Deus por esse momento, que eu posso estar aqui falando através da dança, mas falando do amor dele, do amor da vida de todos nós, né? Deus é o amor das nossas vidas.
Deus escreveu uma história de amor por nós, enviando Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Então, Jesus é a maior prova de amor das nossas vidas. Então, eu dedico este momento a Ele, que é o meu Senhor e Salvador. Agradeço por toda essa caminhada de 30 anos em dança que Ele me proporcionou. Agradeço pela minha família, que sempre foram os meus fãs e os meus maiores incentivadores. Agradeço a minha comunidade, Irmãos Menonitas de Itaió. Agradeço a você pela confiança, né? Por ter aberto esse momento, por ter me convidado para estar aqui. Eu fiquei muito honrada, muito emocionada mesmo. Eu peço que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho, que o seu trabalho possa ser cada vez mais visto, cada vez mais abençoado, tá? E a minha mensagem final é, claro, você, mamãe, papai, que tem aí a sua menina, que sonha, né, em ser bailarina, ou você quer que ela esteja praticando uma atividade física que vai fazer bem não só para o corpo, mas para a mente, para as emoções. Você que quer ter a sua filha aprendendo dança com princípios, com propósitos, danças que vão abençoar a vida dela e de outras pessoas através deste projeto Sal e Luz de Dança Cristã, eu peço que você entre em contato comigo. Você que tem um grupo de dança na sua igreja e não sabe como fazer, tem dúvidas, precisa talvez de uma ajuda, de um empurrãozinho na parte técnica, na parte de escolha de músicas, de figurino, a gente pode estar fazendo algo juntos também. Eu estou aqui para servir, né? Deus me chamou para servir. A minha missão é abençoar outras vidas através da dança. Então, eu estou à disposição. Quem precisar, é só entrar em contato comigo. Deus abençoe todos vocês que estão me assistindo. Eu desejo, assim, que Jesus seja o centro da sua casa, da sua vida, da sua família. Amém? Muito obrigado. Com a gente, Adriana Regis Bortolom. Acompanhe aqui o João Vinícius, que é o filho. O Samuel. Registramos aqui, é o José, né? Isso, o esposo. José Luiz Bortolom. José Luiz Bortolom. E também os filhos. A Maria Esther. Maria Esther. E o Josué. Então, agradecemos mais uma vez. Muito importante, né? Eu quero também que você mande um agradecimento para os meus pastores, Hart e Bre. Hart e Bre. Os pastores. Quero agradecer também pela vida deles, por todo o incentivo, por pastorearem a minha vida, a minha casa por esses quase 20 anos. Olha também só. Agradeço a eles. Que bom. Muito obrigado. Com a gente aqui em mais um podcast, trazendo todo esse conhecimento e esse projeto tão importante aqui para a nossa região. E na técnica, o Muriel Canaã.